Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária-geral da Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, professora de Direito, doutora Tânia Machado de Sá, e o advogado especializado em Direito Previdenciário, Sérgio Pardal Freudenthal, que também é professor de Direito. Nós vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: túnel une Santos e São Vicente. Na Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal rejeita primeiros recursos do Mensalão. No Estadão, Barroso diz que Mensalão não foi o maior escândalo da história. No Santa Portal, região ganha reforço de 20 profissionais com programa Mais Médicos. No site do Boc News, Ogmo Santos apresenta a primeira semana de saúde do homem. No G1 Santos e região, vítima prende homem que tentava roubar seu carro. No portal da UOL, 21 anos após 21 anos, alunos de São Paulo terão lição de casa, nota e boletim. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a presidente Dilma Rousseff registrou uma ligeira recuperação na corrida sucessória conforme a última pesquisa do Instituto Datafolha. Dilma Rousseff passou para 35% das intenções de voto, seguida mais ou menos de perto pela ex-senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que flutua em torno de 25% das intenções de voto, e ainda o senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, que está algo em torno de 15% das intenções de voto, e também o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, com mais ou menos 8% das intenções de voto. Por esse cenário, teríamos segundo turno se as eleições fossem hoje. Mas o dado mais interessante, mais curioso dessa última pesquisa do Datafolha é que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse o candidato do PT, ele teria 51% das intenções de voto e ganharia a eleição no primeiro turno se elas acontecessem no dia de hoje. No programa de hoje, nesta edição do Jornal em Foque, nós vamos falar de eleições gerais do ano que vem, mas vamos falar muito de reforma política sugerida pela presidente Dilma Rousseff por meio de um plebiscito e que se encontra no Congresso Nacional sendo discutida, assim como setores da sociedade civil, entre eles a Ordem dos Advogados do Brasil, a Câmara Municipal de Santos, universidades, vem discutindo também a reforma política, tema do maior interesse nacional. Mas tudo isso, entre outras questões relevantes, vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e do movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de chuva. Os termômetros continuam lá embaixo, pelo menos até domingo. A temperatura varia entre 12 e 16 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a, no máximo, 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 22 ao 18 e 13 ao 10. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em Santos e 15 minutos em Guarujá. A Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 15 de agosto, e hoje nós estamos recebendo 2 professores de Direito. Tânia Machado de Sá, que é secretária-geral da Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, e Sérgio Pardal Freudenthal, que é especialista em Direito Previdenciário. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paula. Chico, pesquisa revela dado preocupante. Mais de 70% dos moradores da Baixada Santista estão endividados. E mais, boa parte deles não consegue pagar as contas. Brian tem 22 anos, mas já sabe o peso de ter o nome sujo na praça. Ia numa lanchonete, por exemplo, gastava, passava no cartão, coisas pequenas, né? Então, no final, ficava uma conta absurda. Foi onde eu acabei me perdendo aí. Você não dorme direito, você só pensando em conta, não trabalha. Sua vida vira de cabeça para baixo, vira do avesso, entendeu? É complicado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Política e Estatística, o IBESP, 74% dos moradores da Baixada Santista assumiram que têm algum tipo de dívida. E o que mais chama a atenção é que cerca de 46% desse grupo afirmam que estão com as contas atrasadas. Criou-se uma bolha muito grande de oferecimento de crédito muito grande no país. As pessoas conseguiram crédito, têm o seu cartão de crédito e com isso começaram a consumir. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai pagar. No segundo momento, quando nós perguntamos se a pessoa terá condições de pagar e ela assume que não irá pagar uma boa parte, isso é preocupante sim. E aí é onde a gente começa a entender o porquê que as pessoas, o comércio começa a faturar menos, porquê que começa a ter desemprego. Isso é um início que não é muito promissor. Mas, segundo o especialista, o lado positivo da pesquisa está no otimismo dos endividados. 66% dos entrevistados afirmam que esperam quitar as contas dentro de um mês. A pessoa que está hoje em casa e não consegue pagar uma conta no dia e tem chance de pagar até 30 dias, ela já é inadimplente. O nome dela suja, ela não consegue comprar no comércio, o cartão de crédito dela vai ter um giro aí de 10%, que é um custo muito alto. Então é preocupante da mesma forma. Mesmo ela sendo otimista, eu me torno pessimista, porque o ideal seria que ninguém tivesse dívida e que todo mundo tivesse conseguido pagar na data do vencimento. Hoje eu tento me controlar mais, né? Ver o que eu realmente preciso do que simplesmente comprar por impulso, né? Que geralmente o pessoal faz ainda.
Pois é um retrato, como diz a reportagem, um retrato preocupante do Brasil, da economia brasileira. Agora, a população também tem de evitar o consumismo. Esse consumo exagerado com oferta de crédito cria essa situação difícil para todos. São dados impressionantes em termos de Baixada Santista. Eu gostaria de ouvir os nossos convidados, começando pela doutora Tânia, a respeito. Como é que a senhora avalia essa situação, doutora? Eu creio... Obrigado pela sua presença. Obrigada, Chico. Oi, Pardal, é um prazer estar com você. Eu creio que, embora a reportagem não mencione, que esse índice de inadimplência se deva a uma faixa social menos qualificada no sentido econômico, né? E o crédito ficou muito fácil, como se falou a reportagem. Agora, nós temos um problema aqui no Brasil, os juros são muito altos, né? Os juros do cartão de crédito são exorbitantes, não é? Eles fazem aqueles juros sobre juros, você não consegue pagar, vira uma roda viva. Enfim, e eu acho que aquele pessoal que começou a adquirir, viu esse crédito fácil, não estava preparado para isso, Chico. E agora é um problema, né? Porque não vai poder mais comprar crédito e tem pessoas que só podem comprar crédito, não tem a menor condição de comprar à vista, né, Pardal? Inclusive, a questão é seríssima, né, Pardal? A questão dos juros levantados pela doutora Tânia, exatamente, principalmente de cartão de crédito. Observem os juros do cartão de crédito, quem costuma dividir no cartão de crédito, é complicado. Pardal, obrigado pela presença. Primeiro, um grande prazer, Lascara, estar aqui ainda com a amiga Tânia e com os telespectadores. De qualquer forma, veja, essa questão do crédito é bastante complicada. Eu estava dizendo aqui, os Estados Unidos, o grande irmão do Norte, já passou uma grande complicação, uma grande crise econômica por excesso de crédito. Fornece demais o crédito e a inadimplência corre a partir daí. Uma das coisas que eu sempre gosto de levantar é quando surgiu, por exemplo, o crédito consignado para os aposentados. Sim. Todo mundo lembra disso, o juro mais barato, coisa e tal. Em primeiro lugar, o aposentado começou a pegar dinheiro emprestado para os outros, né? É para o filho, é para o neto, é o problema que deu ali, é o vizinho. Em segundo lugar, dizer que o juro do crédito consignado do aposentado é pequeno, isso é coisa de maluco. É altíssimo. Tinha que ser muito mais reduzido, porque exatamente por ser consignado não tem inadimplência. Se não tem inadimplência, evidentemente os juros tinham que ser muito mais baixos. Então, é uma grande mentira. Quando apareceu, todo mundo saiu aí dizendo que era bom. Eu fui xingado pacas, mas falei que era uma grande porcaria. Esse tipo de crédito é mentiroso, caro e não resolve. Eu acho que uma das razões, por exemplo, da Baixada Santista estar com esse elevado índice tão grande, é porque somos uma população razoavelmente velha e muitos aposentados que pegaram esse dinheiro aí no consignado. E os jovens que acabam se valendo do cartão de crédito, consumindo excessivamente. Agora, o tema de hoje, fundamental, é a questão da reforma política. E a OAB, a Câmara Municipal de Santos e a Universidade de Santa Cecília promovem uma audiência pública no próximo dia 21 de agosto, a semana que vem, aqui na Universidade, a partir das 19 horas, uma participação aberta a todos os interessados, alunos, professores, enfim, para discutir a questão da reforma política essencial para o país. Nesse sentido, doutora Tânia, gostaria de começar com a senhora a respeito da reforma política. Que reforma a senhora idealiza para o Brasil? Olha, Chico, primeiro, eu acho muito importante esse debate público, porque, a bem da verdade, nós somos professores, eu sou ligada à área do direito constitucional, então nós entendemos com maior facilidade o que significa uma reforma política. Agora, a maioria do povo brasileiro, e eu não falo nem aqui, localizado no nosso município, não tem ideia do que é uma reforma política, né, ô Pardal? Então é importantíssimo que se discuta, né, primeiro, né, qual é a situação atual que nós vivemos. Quer dizer, é certo porque ela vai acabar se reduzindo, creio eu, no sistema eleitoral, como é que vai ser feito, e também no sistema partidário. Eu acho que não vai sair disso aí, né? Reforma política nesse sentido. E eu creio que isso tem que ser muito bem discutido, tem que ser muito bem levado à população e tem que ser finalizado com um referendo, né? Sim. É uma forma de democracia direta, onde o povo concorda, né, com aquela lei que vai entrar ou não em vigor. Então, a mim me parece que seria importante, primeiro, né, discutir por que nós temos um voto obrigatório. Eu sou contra o voto obrigatório. O voto é um direito subjetivo. Se ele é subjetivo, eu posso exercê-lo ou não. Sim. Quer dizer, por que eu sou obrigada a votar? E o que a gente vê hoje em dia? Você pergunta, eu faço isso com os meus alunos, quem vocês votaram na última eleição para deputado estadual?
De 60 a 10 levantou a mão. Os outros não lembram, você sabe disso. Né? O que vocês acham? Quer dizer, vota por uma mera obrigação. Eu acho que teria que começar daí. Os políticos... Voto facultativo, portanto. Eu acho. Teria que se empenhar muito mais, né? Segundo, um sistema partidário que não existe. E sem partido político não se faz reforma, não se faz democracia. Sem partido político, já dizia o Kelsen, não se faz democracia. Eles são importantíssimos. Nós não temos. Nós temos no Brasil um individualismo, quer dizer, o cidadão fala, o político fala dele, por ele e para ele. Quer dizer, nós não temos partidos fortes, partidos efetivamente que possam traduzir todo esse rol de anseios, de ideais, de ideologias que uma sociedade tem e que eles são os canais que conduzem isso, né? Já dizia outra vez o nosso amigo Kelsen, né? Que no final os partidos políticos formam a vontade do Estado, porque são através do Legislativo e através do Executivo que nós temos a formação, esses poderes das leis e da execução. Portanto, eu acho que são duas discussões que tem que começar. O voto é obrigatório? Por que obrigatório? Essa discussão tem que aprofundar. Segundo, por que esses partidos políticos hoje parecem, de maneira geral a todos, uma sopa de letra? São todos iguais, são 37 hoje? Estamos caminhando para isso. Hoje, regulares estão 33. 33 ou 37? 33. 33. Tem mais 3 aí no forno para sair. Então, partido político é fundamental. Agora, não adianta você ter 30, se eles efetivamente não traduzem e não representam. É evidente. Certo? Evidente. E, em último lugar, eu acho que esse sistema nosso eleitoral tem que ser pensado com muito carinho. Agora, a forma de fazer isso é que aí, Chico, é que a coisa E é por isso, pega. doutora Tânia, que as audiências públicas são muito importantes. A colaboração das pessoas, dos professores, dos interessados. Não é isso, Pardal? Não, é isso mesmo, Chico. Agora, veja, o que é mais importante nesse momento? Eu acho que a questão da reforma em si, a facultatividade do voto, tudo isso são coisas importantes mesmo. Mas acho também que há outras discussões um pouco mais complexas. Por exemplo, estávamos conversando até um pouco antes do programa, a história do sistema bicameral, Senado e Câmara Federal. Na verdade, eu tenho cá para mim que o Brasil não é nada de federação. Eu entendo o Brasil como Estado unitário, mas não vou nem colocar isso em discussão. O grande problema é o seguinte, o Senado deve existir? Eu acho que sim. Com 3 pessoas por cada estado, eu acho que sim. Agora, por outro lado, a Câmara Federal deve representar 1 por 1. O voto do Piauí tem que valer a mesmíssima coisa que o voto do estado de São Paulo. E aí é que começa a grande complicação. Veja, existe uma série de coisas, acho que a gente pode elencar aqui um monte de discussões bastante interessantes. Quem é que vai financiar as campanhas, como isso vai funcionar, quem pode dar dinheiro, quem não pode dar dinheiro, se pessoa jurídica pode, tudo isso é muito importante. Agora, quem é que vai efetivamente discutir isso? Vejam, se nós vamos mudar o Congresso Nacional, vamos mudar a Câmara, reduzir a representatividade do Nordeste porque tem menos população, claro que a discussão é muito mais complexa do que está colocado. E aí vem o grande problema. Veja, a presidenta Dilma, no início da brincadeira, ela fez o projeto, ela fez a proposta de uma constituinte exclusiva para a reforma política. E todo mundo saiu dizendo não pode, não pode, não pode. O Michel Temer, que é um grande constitucionalista, disse não pode, não cabe na Constituição. Pois bem, um dia desses, a Câmara Municipal aqui de Santos convocou um debate sobre a reforma política lá na Católica. Eu fui representando aqui o Santa Cecília como professor daqui e o meu amigo Luiz Salles, que é professor constitucionalista também, já, junto com você lá na Católica, representou a Católica. Foi bem interessante. Ele deu uma aula de direito constitucional e eu depois fiz o bate-bola político, fiquei mais contente ainda. E aí o Luiz Salles disse uma coisa muito interessante. Ele disse, efetivamente, nesta Constituição como está, não é possível chamar uma constituinte exclusiva eleita exclusivamente para fins da reforma política. Porém, e mudar essa Constituição não pode? Pode sim, pois o que o Luiz Salles trouxe para nós, eu acho de suma importância, é que a pressão política, e as manifestações são importantes, a pressão política pode conduzir esse Congresso que está aí a admitir efetivamente a participação popular. Participação popular, por exemplo, de um plebiscito definir se deve ou não ser uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. E vejam, quando a gente fala das manifestações, tem coisas importantes a pensar aí. Essas manifestações que vieram, elas têm uma série de coisas novas. A questão das redes sociais, como é que foram convocadas.
Por outro lado, tem grandes equívocos também que têm que ser clareados, não é, Tânia? Eu sempre digo, olha, as pessoas ficam dizendo, o gigante adormecido acordou. Pera lá. Vamos lembrar uma coisinha. Em 1975, quando o Vladimir Herzog foi assassinado nos porões da ditadura, Dom Paulo Evaristo Arnes e Henri Sobel, que é o rabino, resolveram convocar um ato ecumênico lá na Praça da Sé. E aquilo lotou. Foi uma coisa esplêndida. Chapou de gente naquela praça toda e não tinha rede social para convocar, não, senhor. Não tinha nenhum governo do estado apoiando. As diretas já. Era Paulo Maluf. É que as diretas já, eu nem estou falando disso. Porque as diretas já, Tânia, eu sei, mas as diretas já, pelo menos nós já tínhamos governos do estado democráticos, como Franco Montoro e coisa e tal, apoiando. Essa brincadeira da morte do Herzog não tinha ninguém apoiando que fosse do poder. Muito pelo contrário. Era Paulo Maluf, governador aqui. Então... E a polícia cercando toda a Praça da Sé para impedir que mais pessoas se dirigissem à Catedral da Sé. Ou seja, o povo brasileiro nunca foi cordeiro. O povo brasileiro sempre foi de lutas. O que acontece é que não podemos perder a história. E aí... Só uma coisa importante sobre as manifestações, temos que tomar muito cuidado, por exemplo, quando se fala no rol de reivindicações. Quando alguém pega e diz assim, não, a questão principal é o combate à corrupção, eu começo a lembrar. Varre, vassourinha, tal de Jânio Quadros. Depois apareceu uma ditadura que dizia assim, vamos acabar com a corrupção, né? Marcha com Deus pela família e pela propriedade. O AI-5 fala em corrupção quantas vezes, quando baixa o ato? E depois me vem aquele tal de Collor de Mello dizendo que era caçador dos marajás. Então, opa. Para mim, o combate à corrupção é obrigação do cidadão diuturnamente, o tempo todo. Não é, de forma alguma, a bandeira de luta. A bandeira de luta é transporte decente, educação para todos, saúde. Isso é bandeira de luta. E essa é a discussão que eu acho importante. Eu acho que cada vez mais a questão da reforma política depende, de fato, da pressão popular. Vale lembrar aqui o episódio da PEC 37, que estava quase aprovada pelo Congresso Nacional antes das manifestações e depois, por força da manifestação popular, a PEC 37 ela acabou sendo rejeitada pelo Congresso Nacional quase que por unanimidade, sem entrar no mérito da discussão em torno da PEC. Mas eu digo, a pressão popular foi determinante, doutora Tânia, para esse tipo de reação da população e do próprio Congresso Nacional. Veja, eu concordo em gênero, número e grau que o Pardal fala, porque nós somos da época das lutas, né? Contra a ditadura, contra tudo que estava errado, até porque advogado é o primeiro a perder a cabeça historicamente. Ele nunca se conforma com as injustiças. Se você olhar a história das revoluções no mundo, os advogados são sempre os primeiros que têm a sua cabeça levada ao cepo. Mas, enfim, é verdade. Só que eu entendo assim, sabe, Pardal? O povo brasileiro nunca foi cordeiro. Eu tenho enorme respeito e não aceito mesmo quando digo, o povo não sabe o que quer, o povo não sabe o que diz. Mas eu acho assim, ele precisa efetivamente de ter uma boa informação. E a mim o que me preocupa nessa reforma política é a comunicação. Porque se você perguntar para o cidadão médio, né, ele não vai saber, ele tem uma insatisfação, mas ele não vai saber colocar isto, né, em palavras, traduzir isto. Então, eu acho muito importante, não só a OAB, não só as universidades, não só as câmaras municipais, mas acho assim que todo organismo vivo da nossa sociedade deveria estar preocupado em estar levando essa discussão, esse debate. É muito mais importante do que qualquer outra coisa que se faça nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Eu peço a licença dos senhores, mas vamos para um rápido intervalo e vamos continuar discutindo reforma política, sistema eleitoral, entre outros temas importantes, no próximo bloco. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residência, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serra. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 15 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer a secretária-geral da subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, Tânia Machado de Sá, e o advogado especializado em Direito Previdenciário, Sérgio Pardal Freudenthal, ambos professores de Direito. Pardal, nós discutimos muito já no bloco anterior a questão da reforma política. Eu gostaria de continuar nesse tema. E você observava que era importante mudar a Constituição para a convocação de uma Assembleia exclusiva constituinte. O presidente Fernando Henrique foi a favor, tentou. O presidente Lula também, a presidente Dilma também, nenhum deles conseguiu promover essa Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Você propõe exatamente que se modifique a Constituição para que isto aconteça. Agora eu pergunto, com esse Congresso Nacional, há 1 ano e meio das eleições gerais do ano que vem, embora a pressão popular seja importante, e considerando-se que é do interesse dos próprios legisladores a reforma política, dos próprios congressistas, eles teriam interesse, Pardal, em modificar? Mas claro que não. Ué, claro que não tem interesse. É evidente que eles não têm interesse algum. Agora, existem manifestações populares, ora, tem coisa nova acontecendo. Claro, veja, a Tânia levantou muito bem. Nas manifestações populares, o grande problema é quem dá a direção. Não é? Se ninguém dá a direção, a coisa fica complicada. Por exemplo, há uns fatos lá que são bem interessantes. O antipartidarismo, por exemplo, das manifestações. É antidemocrático? Claro que é. O antipartidarismo em qualquer lugar é antidemocrático, sim, senhor. Cada um tem um partido, se quiser, se não quiser, não tem. Então, não dá para você dizer, ó, vocês que são militantes de partido aqui não vão participar. Isso é antidemocrático. Agora, não dá para dizer por aí que isso faz da manifestação um ato fascista, como disseram alguns. Calma lá com o Andor, não é tão simples assim. Não é fascista, mas é antidemocrático. E é isso que a gente tem que poder saber fazer a temperança. Na discussão das manifestações, é claro que se as manifestações populares exigirem desse Congresso de imediato a possibilidade de uma reforma constituinte exclusiva, desse ponto de vista, para a reforma política, através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, vocês não tenham dúvida, o Congresso treme e faz, porque essa é a única forma possível. Eu acho muito difícil fazer o Congresso tremer para discutir a facultatividade ou não do voto, para discutir como é que o partido político vai funcionar, para discutir quem é o financiador, quem pode e quem não pode. Por aí, meus companheiros, nós vamos, na verdade, entrar no jogo de um Congresso infinitamente viciado. Não é que só tem gente do mal, tá bom? Se fossem 300 picaretas, mas tem muita gente do mal ali. De vez em quando eu fico em dúvida. Eu sempre digo na sala de aula, eu não sei se o deputado foi mal assessorado ou se foi assessorado pelo mal, entende? Eu fico com essa dúvida às vezes. Mas vejam, o que é que está acontecendo? Se não houver pressão política suficiente, não vai haver nem mesmo a possibilidade de uma reforma política de verdade. E isso é necessário. Não é possível se discutir no campo que está.
Pega uma questão interessante. Por exemplo, nós temos um diferencial básico, a Tânia conhece bem isso porque é constitucionalista, que é democracia representativa e democracia participativa. Todo mundo gostaria da democracia participativa. Mas, olha, isso me lembra dos meus tempos, ainda fazendo engenharia no Santa Cecília, quando nós fizemos a reconstrução do Centro dos Estudantes de Santos, a discussão que se tinha era qual seria a instância superior de decisão naquela entidade. Nós, na época, ainda meninos novos, estávamos defendendo que a Assembleia e não o Congresso é que seria a instância superior. Essa é a grande discussão do assembleísmo. Na Assembleia, quem quiser vai. No Congresso, vai quem é eleito, vai quem foi delegado eleito, quem disputou, quem debateu o programa. Então, é claro que o assembleísmo não resolve. Por quê? Porque ele faz com que setores da militância, num certo momento, tenham a direção sem dar a direção correta. Agora, por outro lado, a democracia representativa puríssima também não está trazendo verdadeiramente um anseio popular. Não está conseguindo efetivamente representar os desejos de uma população que teve melhora econômica, não tenha dúvida. Nesses últimos governos, teve sim melhora econômica, compra mais, participa mais, mas exige mais também, é claro. Agora, doutora Tânia, a presidente Dilma encaminhou uma sugestão ao Congresso Nacional e para discussão por meio de plebiscito, uma reforma por meio de plebiscito com 5 itens, 5 pontos básicos. Verifica-se que é quase que um arremedo de reforma, um arremedo de proposta, porque propor para um plebiscito a discussão da suplência do Senado, da votação secreta no Congresso Nacional, isso é matéria de portaria do presidente do Congresso, não pode ser matéria de plebiscito. E, no entanto, foi isso que se propôs. Pergunta, senhora, esse tipo de sugestão, o que sobra disso é o sistema eleitoral, basicamente. E financiamento público de campanha. A senhora acha que, pelo menos isso, o Congresso terá condições de chegar a um denominador comum? Olha, primeiro de tudo, eu acho que a discussão desde o início, lá atrás, já foi mal colocada, né? Quando você começa a contestar a Constituição atual, isso está errado, isso teria que ser feito uma revisão, sim, não necessariamente uma reforma. Revisão não é mais possível, porque ela esgotou-se, não é? Após aquelas 6 emendas de revisão que foram feitas, logo, mas o certo seria uma revisão. Vamos rever aquilo que não deu certo, que está errado, e era perfeitamente possível, com um quórum menor, ser feita uma revisão. Você sabe disso, está lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Paciência, perdeu-se a oportunidade. Atualmente, o que eu entendo? Entendo que um plebiscito não é, de certa forma, a coisa adequada. Não é adequado porque num plebiscito você tem o sim ou um não. E tem questões ali que se anulam. Voto distrital no plebiscito. Ao povo, o sim ou não. O plebiscito não é possível. O certo seria o referendo, né, que só concorda ou não. Mas está feita a lei, você quer ou não quer, né? Plebiscito de jeito nenhum, a Dilma foi infeliz quando falou em plebiscito, mas foi mal orientada, né? Creio eu. Os pontos que ela toca, eu acho, aí eu vou concordar com o Pardal. Perfeitamente, ela poderia mandar um projeto de emenda ao Congresso com a pressão popular respaldada nesta pressão popular, como fez o Sarney em 86, foi em 86, não foi 87 a emenda 20? 85. 85? Abril de Iniciou, 85. não, a Assembleia começou a votação em 86, 86. É isso mesmo. 85, você tem razão. 86, foi a Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo presidente Sarney. Foi a votação Congresso e Assembleia ao mesmo tempo, o mesmo deputado. Foi a 20/85. A Dilma poderia propor uma emenda, certo? À Constituição com os pontos para fazer uma reforma exclusiva, como você propôs. Eu acho que ela falou antes da hora. Tá? Eu acho. Agora, se ela tivesse discutido antes com seus pares, talvez não tivesse falado antes da hora. Pois é que eu te falei, ela foi para as manifestações. Foi um assodamento em função das manifestações, foi mal orientado. O governo precisava oferecer Porque você poderia coisa, perfeitamente fazer essa pontual, né? Exclusivo que eu digo é pontual. Você elege pessoas que terminariam, vai embora para casa. Isso. Eu digo, e fica inelegível por 2 legislaturas, que é para não fazer lei em causa própria. Mas não, até nem necessariamente. Mas para não legislar em causa própria, para não disputar depois aquilo que votou. O Pardal passaria a ser um legislador ordinário, é convocado só para aquilo, terminou aquilo. Vai embora para casa. Vai embora para casa, não continua como legislador ordinário e nem se... 6 meses é mais do que suficiente para resolver isso. Aí sim, eu acho que aí nós teríamos algo de primeiro mundo, alguma coisa muito séria, né? Realmente uma preocupação e numa mudança
séria, com a participação popular e através de um referendo. Plebiscito. Mas o que se verifica com essas medidas propostas pela presidente também é a preocupação eleitoral. Nós temos eleições daqui a um ano. Ah, mas não vai dar um ano tempo. e pouco. Eleições gerais do ano que vem. Não vai dar tempo. Eleição presidencial, a presidente mantém uma ligeira recuperação pelas pesquisas e tal. Mas as pesquisas mostram também, eu queria colocar isso aos nossos dois convidados, que são professores de Direito, colocam a possibilidade de uma candidatura do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Ele, inclusive, fala que só seria candidato, numa hipótese, se fosse uma candidatura avulsa, sem partidos políticos. Professor Pardal, o que o senhor acha dessa situação? Olha, infelizmente, eu sou obrigado a dizer com toda clareza que se Joaquim Barbosa for candidato, ele representará a extrema-direita. Infelizmente, isso é muito claro, né? A busca, por exemplo, pela candidatura avulsa, o que representa isso, senão o antipartidarismo? Sim. Aí você não tem a dúvida. Se Joaquim Barbosa for candidato nesses termos, ele é o candidato da direita. Aí não tem o que discutir. A extrema-direita estará aplicando ali com os partidos de direita, dando-lhe o apoio necessário, formalmente ou não, de acordo com o que for possível. Agora, não acredito nem que ele será candidato. Acho que a mosca azul já o picou. Sim. Você conhece a mosca azul? Aquela que dá doença grave chamada candidaturez. O cara não larga mais a candidatura. Eu acho que ele já foi picado pela mosca azul. Aliás, o Serra já vem complicar outra vez. Ele não aprende, Serra. Vai para casa. Mas é a mosca azul. E a questão do presidente do Supremo? Como é que não, a o problema vê? do Joaquim Barbosa, veja bem, eu acho que eu procuro entender. Durante muitos anos, o Pardal está aí, advogado há bastante tempo também, o Supremo sempre se calou. Nós nunca tínhamos, assim, ministros, né, do mais alto poder do judiciário que você pudesse identificar com opiniões fortes, é verdade, chegando à mídia, tirando aqueles da época da ditadura que foram caçados, daqui para cá você sempre teve pessoas que ficavam trancadas nos seus gabinetes, dando seus votos, e mesmo com a televisão, que foi um avanço, que agora todo mundo vê, eles debatendo, enfim, sempre com muita cautela, né? Você aparece o Marco Aurélio de vez em quando, que é mais assodadinho, mais exibidinho no bom sentido, mas nunca alguém com opinião forte de enfrentamento. E o Joaquim faz esse tipo. Se você observar, o Joaquim faz esse tipo. E com isso ele ganhou a notoriedade popular. E com a notoriedade sempre vem aquele negócio, mas se fosse candidato a presidente... Imagine, se fosse candidato a presidente, não ia ter 2% dos votos, Pardal. A pesquisa mostra que ele teria 15% das intenções do voto. Pesquisa é muito... Chico, pesquisa é uma coisa... Sabe? É a questão da pesquisa, por exemplo. Até a questão da pesquisa. A Marina não está ali pendurada. Flutuando em 25%. E olha, infelizmente, você não tem nenhuma dúvida que não tem nenhuma representação verdadeira. É momentâneo. É momentâneo. Não acho nem que a tal da rede da sustentabilidade e tal vai funcionar. Nem acho isso. Eu acho que até vai como partido. Eu acho que o engano dela é dizer que não é nem de esquerda nem de direita, é muito pelo contrário. Não, eu também acho. Aquilo não é partido, vai me desculpar. Por isso que ela não vai para frente. Não, eu também concordo com você. Não tem uma linha clara. Parece que é a linha do contra. Sou contra tudo que está aí. É verdade. Mas eu acho que até ela vai conseguir registrar o partido, sim. Se vai ter sucesso com representatividade é outra coisa. Não esqueça que ele é o novo. E agora as pessoas, nessa fase da política brasileira, elas estão buscando algo novo, que ainda não encontraram. Collor de Mello lá atrás. Esse é o meu medo, Collor de Mello Collor de Mello. Olha os gregos que falavam dos demagogos. E nesse sentido, a coincidência de eleições, a coincidência de mandatos, nós temos quase que eleições gerais no Brasil. Ano que vem vamos ter a eleição para deputado estadual, deputado federal, Senado da República, governo de São Paulo, governo dos estados do país e também para a presidência da República. Caberia nessa reforma, nessa discussão, uma coincidência de mandatos com eleições gerais de vereador a presidente da República? Olha, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro em 1980, nós teríamos eleições municipais e a ditadura disse que não. E aí aumentou o mandato para 6 anos para os prefeitos e vereadores da época. E nós tivemos, então, aquela eleição em 82, que foi histórica. Eleição geral. Ali. Vamos, maravilha. Embora não tenha vindo para a presidência da República. Nem presidência da República e nem prefeito de Santos. Nem prefeito de Santos e das demais cidades da área de segurança. Os governadores, foi tudo estourou, os governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais.
Na época, nós defendemos com unhas e dentes os mandatos em separado, porque dizíamos que o exercício eleitoral era importante para o povo, etc, etc, etc. Hoje, naquele momento havia vinculação do voto também. Isso foi outra coisa estúpida, né? A vinculação do voto. O voto era nulo se você votasse em partidos diferentes. Exatamente. Bom, isso é coisa da ditadura. Mas o que eu digo é o seguinte, naquele momento nós tivemos essa votação e defendemos, nós e todo mundo que estava na luta contra a ditadura na época, defendemos que as eleições em separado eram representativas de um exercício democrático. Sim. E que isso era importante. Hoje eu já tenho as minhas dúvidas. Hoje eu tenho as minhas dúvidas. Se fosse, por exemplo, um mandato só, todo mundo eleito junto, sim, você não teria, por exemplo, o vereador disputando a deputança, porque continua vereador. E nem o deputado disputando a prefeitura sem perder o mandato. Sem perder o mandato. Você teria Claro. Escolhe, meu amigo, vai ser para vereador ou vai ser para deputado? Claro. As duas coisas juntas você não faz. Não dá. Então, isso é o primeiro lado. Segundo lado, a ideia da profissionalização eleitoral. Esse é um grande problema. Olha, eu fui coordenador de campanha, eu fui assessor parlamentar na Câmara Federal, fui assessor parlamentar do que faleceu há pouco tempo, Moacir de Oliveira, aqui na Câmara Municipal. Então eu sei bem como é que funciona a política do ponto de vista profissional eleitoral. E efetivamente não é bom. Bom mesmo é que esteja na política profissionalmente aqueles que prestam serviços o tempo todo. Os que fazem somente eleição não é um bom caminho. A profissionalização das eleições foi o grande erro que nos trouxe a eleição de 2 anos. Então, esse é um dos problemas. Eu acho que, por exemplo, na reforma política, seria talvez bastante interessante a coincidência de mandatos para impedir esse tipo de coisa. Eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Tânia, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 15 de agosto. E hoje nós estamos recebendo 2 professores de Direito, 2 advogados, a secretária-geral da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, Tânia Machado de Sá, e o advogado especialista em Direito Previdenciário, Sérgio Pardal Freudenthal. Eu agora queria lhe formular a pergunta que o Pardal respondeu no bloco anterior, doutora Tânia, a respeito da coincidência de mandatos, coincidência de eleições. Eleições de vereador a presidente, uma eleição única no Brasil. A senhora é a favor? Completamente a favor, até corroborando o que o Pardal falou, além de se profissionalizar, que eu acho importante, também reduziria custo, né? Você teria proposta clara, né? O vereador para minha terra quer isso, o deputado do partido que eu quero votar quer aquilo, enfim,
eu acho que é uma coisa boa. Eleição de 2 em 2 anos não é legal, até porque, como eu disse antes, o povo não está dando muita importância. Quer dizer, é uma ironia aqui, né? A gente vota obrigatoriamente no sistema proporcional, primeiro na legenda, é a legenda que elege, sim, e o povo não tem o menor conhecimento, a menor ideia do que fazem os partidos, ou da importância dos partidos e, enfim, o que dizem os partidos, o que querem os partidos. Isso é uma incoerência sem sentido, né? E os partidos são cada vez mais distantes do povo? Sim. 30 e tantos partidos no país, é um absurdo. E quando eu falo isso para os meus alunos, que eu vou ensinar o sistema proporcional, eu falo, gente, aí eles, é por isso que o Tiririca, então, elegeu 5, é por isso que o Enéas elegeu 6, que é um absurdo, né? É por isso que com 200 votos se elege. 200 votos se elege deputado federal, quer dizer, nas águas do Tiririca, do Enéas, etc. Mas nós temos uma pergunta, não é isso, Paula, um telespectador? Temos sim, Chico. É do Uriel, ele que sempre participa aqui, acompanha o programa diariamente, né? Telespectador assíduo. Ele faz a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, os alunos das faculdades onde vocês lecionam, direcionando aos professores, né? Onde vocês lecionam, sabem quem é o presidente do diretório acadêmico? E qual a sua última batalha, entre aspas, travada por esses estudantes em defesa de alguma reivindicação específica? E, por fim, ele propõe aqui, que tal aproveitar o momento para envolver esse pessoal na discussão da reforma e, consequentemente, melhorar esse nível de políticos? Pardal. Bom, evidentemente nós temos um problema grave aqui na região, que é o movimento estudantil está absolutamente parado, né? Temos dificuldades de representação, tanto nos diretórios acadêmicos, quanto no próprio Centro de Estudantes de Santos. Vejam só, o Centro dos Estudantes é a entidade geral mais antiga do Brasil. Uma vez eu vi na tribuna um colega lá da minha escola, inclusive, do Largo São Francisco, reclamando que alguém falou que o centro era a mais antiga do Brasil e não é. O Centro Acadêmico 11 de Agosto é que é. Mas veja, o Centro Acadêmico 11 de Agosto é efetivamente o centro acadêmico mais antigo do Brasil. Mas entidade geral, representativa de um município, a mais antiga do Brasil, de 1932, é o Centro de Santos de Santos. Eu até digo com muita alegria, porque eu fui secretário-geral do Centro de Estudantes e fui diretor de imprensa do Centro Acadêmico 11 de Agosto. É motivo de satisfação. Do Largo São Francisco também. Agora, como está o centro hoje? Com a sede detonada, uma molecadinha lá tentando manter alguma coisa, mas sem nenhuma representatividade. É preciso buscar representatividade. É isso que está faltando. Esse é o jogo necessário para o momento. E o Uriel sabe muito bem disso. A discussão que se tem hoje, inclusive quando nós tivemos a greve geral, que as centrais sindicais chamaram para tentar mostrar alguma força, alguns dizem que foi fracassado. Eu não acho, não. Eu acho que o grande avanço que se teve naquela mobilização foi a unificação das palavras de ordem em 8 centrais sindicais. Esse é o grande avanço. Se conseguiu mobilizar mais ou menos, depende da força de cada entidade, claro. E é isso, esse é que é a grande discussão do momento. Eu acho que o Uriel tem toda a razão quando rediscute isso, quando nos coloca a tarefa, Tânia, de chamar essa molecada a discutir de novo, chamar essa garotada a debater o que está acontecendo. E é o que está fazendo a OAB, é o que está fazendo a Universidade de Santa Cecília, é o que está fazendo todas as instituições, a Câmara Municipal de Santos, no sentido de discutir a reforma política e chamando a todos para que participem. Doutora Tânia. Existe uma abissal diferença do centro acadêmico do meu tempo, da Católica, do teu tempo, do 11 de agosto, com o atual tempo, né? No meu tempo eram tempos bicudos, né? Fizemos a passeata, fazíamos teatro, fizemos um teatro, pouca gente sabe, o PESAC, escrito pelo Tadeu, que chegou a ser jornalista assessor do Planalto, formado aqui na jornalismo da Unisantos. PESAC, dentro de uma igreja, que os estudantes batiam palma assim, imagina. Né? Fizemos com tanto segredo e saiu na primeira página da tribuna. Minha mãe quase infartou, coitada, quando me viu no altar, assim, ela quase infartou. Era tudo proibido. Existia uma mobilização muito grande dos estudantes, existia assim, como lembro, Pardal, um ideal comum, né? É que a luta contra a ditadura nos unificava. Quando a ditadura acabou, começa a discussão diferente. Começa a discussão diferente. O movimento cultural era mais produtivo. Era outro, né? Não, mas aí são outras coisas. Olha, Lascala, quando você fala em movimento cultural, é bom lembrar uma coisa. A década de 60, no princípio da década de 60, ali sim, nós tivemos o grande crescimento cultural do Brasil. Os CPCs, os grandes músicos, Chico Buarque, Caetano Veloso, etc. Teatro. Quando vem o golpe militar em 64, foi terrível. O que nós conseguimos fazer, Tânia,
de 68 a 79, o que nós conseguimos fazer foi a utilização do que sobrava. É verdade. Esse foi o grande problema. E foi interessante, claro. Tem coisas importantes. O Festival Estudantil da Canção. Nossa. Lembra? A Católica era o carro-chefe desse Festival da Canção. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O primeiro foi em 67. 67. Quem ganhou foi a Cristina Cobra e o Sérgio Sá. Canto Livre. Letra do Sadi. Que beleza, quer saber? E o Godoy. Olha, fica um desafio, doutora Tânia. Aliás, minto, o Godoy dos estudantes ganhou. de hoje. Fica um desafio para o movimento estudantil de hoje. Luz na fábrica. Retomada. Aí a referência do Agora, passado. existia, Chico, uma motivação. E outra, o nível dos estudantes era melhor. Gente que veio do Canadá. O ensino médio, o ensino fundamental também. O ensino médio era outro. Não, tanto que o movimento secundarista aqui foi muito forte. Foi muito forte. Jaime Rodrigues Estrela, que foi, claro, eu vinha do Tarquínio, olha, eu vim do Tarquínio, o pessoal vinha do Canadá, do Martim Afonso. Era um outro nível. Era uma outra realidade. Era uma outra realidade. Hoje, doutora Tânia, há um déficit, só um dado, um parênteses, há um déficit de 50 mil professores na rede pública do estado de São Paulo. Falando de São Paulo, há um déficit, dados da Secretaria de Educação. 50 mil professores estão faltando no estado, sendo que 10 mil de matemática. Os nossos alunos hoje do ensino médio, do ensino fundamental, não estão tendo aula de matemática, não estão tendo aula de história. Que geração nós vamos formar? Bom, como paga mal... Porque o grande problema hoje é esse, né? Houve um tempo, eu me lembro disso, em que ser professor do Estado era muito bom. Sim, era verdade. Aposentava-se bem, aquela coisa. Hoje, ser professor do Estado é morrer de fome. Não, e correr risco de vida. Ainda por cima. Que, graças a Deus, nós licionamos em universidades em que os alunos têm um nível de educação impecável. Impecável. Agora, eu tenho pena desses professores. Vai ver quem pega fundamental e médio na rede pública. Eu tenho pena desses professores. A situação hoje é muito difícil. Difícil, sim. Agora, sem contar que o risco que correm, porque ganham mal, não são reconhecidos, as salas não têm condições, as escolas são inadequadas, enfim, distantes muitas vezes, os professores sendo agredidos, sendo ofendidos. Enfim, é uma situação dificílima. É verdade, é verdade. E o Brasil precisa não apenas de uma reforma política, precisa de uma reforma na educação, precisa de uma reforma do Estado brasileiro, precisa de uma reforma previdenciária. Eu queria desde já convidar o Pardal para que ele venha aqui falar sobre direito previdenciário especificamente. Mas quando fim do fator previdenciário. Estamos à disposição. E vai por aí, que é um tema que, aliás, os aposentados, os amigos que, quando souberam que o Pardal viria ao programa, pediram que eu fizesse essa pergunta sobre o fator previdenciário, mas infelizmente nós, você sabe, somos limitados pelo tempo e fica para uma próxima ocasião, para um próximo programa. E assim nós estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Doutora Tânia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Obrigado você pelo convite, Chico. Você sabe que eu te admiro muito. E o Pardal é um amigo querido de muito tempo. E participem no dia 21 de agosto, aqui na Unisanta, às 19 horas, uma discussão importantíssima, audiência pública sobre a reforma política, uma promoção da Universidade de Santa Cecília, da Câmara Municipal de Santos e da Ordem dos Advogados do Brasil, que a doutora Tânia representa nessa questão das audiências públicas da reforma política. Muito obrigado, Pardal, pela sua presença. Olha, para mim é uma grande honra, eu sempre gosto de participar dos programas aqui do Santa Cecília, com você então, a escala mais ainda. Muito obrigado. E a minha amiga Tânia, aquele grande abraço sempre. Muito obrigado, especialmente a você, pela atenção, pela audiência, pelo carinho no programa de hoje. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.